meninos, explicando o exercício resolvido da página 10, tá? O exercício é o seguinte. No gráfico a seguir, encontra-se representada a curva de solubilidade do nitrato de potássio em gramas por 1000 gramas de água. Então, a gente tem aqui, ó, a temperatura, a solubilidade em 1000 gramas de água e a gente tem a curva de solubilidade desse sal. Então, o que a gente pode entender com essa curva? Por exemplo, nessa temperatura, a gente tem esta solubilidade do sal. Na temperatura de 10 graus, a solubilidade aumenta. Na temperatura de 20 graus, a solubilidade aumenta mais ainda. Essa solubilidade é uma solubilidade endotérmica. À medida que a temperatura sobe, a solubilidade também aumenta. Observação importante. O gráfico, ele mostra a solubilidade em 1000 gramas de água. Então, é a quantidade de sal que consegue dissolver em 1000 gramas de água. Tá vendo? Aqui, ó, 1000 gramas de água. Então, o exercício faz a seguinte pergunta. Para a obtenção da solução saturada contendo 200 gramas de sal, então agora eu tenho 200 gramas de sal em 500 gramas de água. A solução a temperatura em que a solução deve ser saturada, aqui ó, eu quero formar uma solução saturada e quer saber em que temperatura que com essa quantidade de sal e com essa quantidade de água eu tenho uma solução saturada. Então, eu vou ter que observar no gráfico. Só que o gráfico, ele tem uma solubilidade em 1000 gramas de água e a quantidade de água que eu tenho é a metade. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu tenho 200 gramas de sal para 500 gramas de água. Se for o dobro de água, se forem 1000 gramas de água, eu tenho que ter o dobro de sal, que seriam 400 gramas de sal. Aí, eu venho aqui no gráfico e olho. 400 gramas de sal em 1000 gramas de água, porque dobrou a quantidade de água, então tem que dobrar a quantidade de sal. Com 400 gramas de sal, para formar uma solução saturada, eu tenho este ponto aqui, ó. Descendo aqui, ó, eu vou achar uma temperatura de 1/2, que seria 25. Mais que 25, um pouquinho, seria 27 graus. Alternativa, letra D.